Meus tesouros e riquezas, se quiserem, podem pegar. Ele será de quem conseguir encontrá-lo. Reúne tudo o que há de mais valioso nesse mundo e escondi naquele lugar, disse Gold Roger antes de sua execução. E desde então, muitos piratas saíram para o mar em busca do lendário tesouro do Roger, mas mesmo após quase 30 anos desde sua morte, nenhum pirata conseguiu chegar em Laugh Tale, a ilha que abriga o tesouro lendário. Mas com o passar dos anos, excelentes teorias surgiram tentando desvendar a localização desse tesouro que um dia podem se provar verdadeiras e são todas excelentes. E hoje eu decidi reunir as 6 melhores teorias da localização do grande tesouro One Piece que você já viu. E se você curtiu o tópico desse vídeo, já localiza o botão do like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, e caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece. Já aproveita inclusive e comenta a teoria favorita de vocês sobre a localização do One Piece aí nos comentários, que depois eu vou querer ler. Começando com West Blue. Além do East Blue, que foi onde a jornada do Luffy começou, pouco se sabe sobre os outros Blues. O Oda ele nunca explorou muito os mares fora da Grand Line, mas ainda soltou algumas informações no decorrer da história, revelando ser a terra natal de alguns dos personagens que conhecemos, por exemplo. No entanto, existe um mar muito intrigante entre os 4 Blues e que é o West Blue, que pode estar diretamente ligado à localização de Laugh Tale. Primeiro, vale lembrar que foi do West Blue que veio personagens muito importantes da obra como o Shanks, Lafitte, Laboon, Brook e Robin. E falando na Robin, se o West Blue é a sua terra natal, obviamente Ohara também deve ficar nesse mesmo Blue. Lembrando que essa é uma das ilhas mais importantes para a história da obra. É em Ohara que encontramos a evidência mais antiga registrada em One Piece, a Árvore do Conhecimento, com seus 5.000 anos de idade, que foi usada pelos arqueólogos liderados pelo Professor Clover para decifrar os poneglyphs. Não só isso, mas se levarmos em consideração a terra natal de Shanks e o fato dele ter sido encontrado pelo Roger após o incidente de God Valley, então God Valley poderia também ser localizada no West Blue no passado. Tudo bem, mas isso não significa que Laugh Tale esteja nesse oceano. Sim, mas é aí que entramos na parte mais interessante do West Blue, ou melhor, do Mar Azul do Oeste na sua tradução. O que é realmente intrigante nessa história é a sua ligação com o famoso clássico literário chinês de Wu Chenggen, chamado Jornada ao Oeste. Essa obra é muito conhecida por ter sido usada de inspiração por Akira Toriyama em Dragon Ball, onde Son Goku é literalmente Sun Wukong em japonês, e One Piece carrega muitas inspirações da Jornada ao Oeste também. A obra original retrata a viagem de um monge chamado Xuanzang para a Índia com o intuito de encontrar escrituras budistas. Acompanhando o monge estão 3 discípulos: Sun Wukong, o Rei Macaco, Zubadie e Shah Ujin. Desses discípulos, o que mais se destaca é o Rei Macaco. A própria personalidade do Luffy é semelhante à de Sun Wukong, até o nome de macaco pode ser derivada de uma inspiração ao Rei Macaco. As Akuma no Mi em One Piece, por exemplo, são muito semelhantes aos pêssegos divinos. No Palácio do Céu, o Wukong é conhecido pela faixa dourada na sua cabeça e o Luffy pelo seu chapéu de palha. Além disso, um dos mini-contos mais famosos do Rei Macaco envolve ele lutando contra os deuses e exércitos do Reino Celestial. E quando a gente descobre essas semelhanças, o West Blue começa a chamar muita atenção e pode ser mais importante do que a gente imagina, com o sentido da última direção de Monkey D. Luffy sendo também uma jornada para o oeste. Em segundo, temos Marijoa. No capítulo 1040, em sua queda de Onigashima, Big Mom, em seus pensamentos, reflete sobre o One Piece e fala que parte dele também deve estar no país de Wano, o que fez a gente questionar sobre o que é realmente o tesouro One Piece. Ele é um único tesouro que está em Laugh Tale? Ele é um quebra-cabeça espalhado em vários lugares do mundo esperando alguém o juntar em uma única peça? E se uma pode estar em Wano, onde estariam as outras partes então? Uma delas
pode estar na Terra Sagrada de Marijoa, isso mesmo, nas mãos do alto escalão do governo mundial. Não só isso, mas a última e mais importante parte de todo esse quebra-cabeça que seria o próprio One Piece. Isso explicaria perfeitamente o motivo do governo mundial não ir atrás do tesouro e explicaria também como a guerra final se estenderá para o lar dos dragões celestiais. Mas por que a parte mais importante do tesouro estaria justamente em Marijoa? E é aí que entra a parte mais interessante da teoria. Marijoa se localiza no topo da Red Line e surgiu com a queda do Reino Antigo, exatamente 800 anos atrás. Além disso, a Red Line é o único continente que existe no mundo de One Piece e Marijoa é proclamado como centro do mundo. Então, e se na verdade a Terra Santa foi construída em cima de onde era localizado o Reino Antigo? Isso casa perfeitamente com o fato da parte mais importante do One Piece estar localizado exatamente lá. Outro ponto que corrobora com essa teoria é o Tesouro Nacional em Marijoa, citado por Doflamingo no capítulo 761 e que fomos apresentados por Imu-sama no capítulo 906, onde vimos um tal de um chapéu de palha. Não só isso, mas ainda fortalece uma outra teoria muito discutida pelos fãs, de que tal chapéu de palha seria na verdade uma coroa do rei desse reino antigo. E qual o lugar mais óbvio para estar a coroa do rei, senão no próprio castelo do reino? Tal parte do One Piece estar situada lá faria com que a Grande Guerra terminasse em uma invasão a Marijoa. E então, assim teríamos a queda dos Tenryubitos, a libertação dos escravos e a revelação dos segredos que a Terra Santa guarda por mais de 800 anos, incluindo a última parte do tesouro de Joy Boy, finalmente unindo todas as partes em uma única peça. One Piece. Terceiro, temos a Ilha Dawn. Continuando nessa possibilidade do One Piece estar espalhado pelo mundo, uma das peças mais importantes pode estar na ilha natal do Luffy. Poucos sabem, mas a ilha onde o Luffy cresceu tem um nome muito peculiar. Isso porque, normalmente quando se fala na terra natal do Luffy, as pessoas lembram imediatamente da Vila Fuchsia ou do reino de Goa. Mas um detalhe que muita gente deixou passar é o curioso nome da ilha desse local, que se chama Dawn. Isso mesmo, o mesmo nome que significa alvorecer ou amanhecer, o tão esperado amanhecer do mundo de One Piece, que é sempre comentado na obra, que apesar de não sabermos o significado por trás, subentende-se que significa a chegada de uma nova era, esperança de dias melhores e a liberdade. No capítulo 878, Pedro se sacrifica para garantir a fuga dos Chapéus de Palha, pois acreditava que o Luffy pudesse trazer esse amanhecer para o mundo. E esse amanhecer também ganhou muito destaque em Wano, principalmente com a profecia da Toki antes da sua morte. O que tiramos disso é que o amanhecer está ligado com um enorme evento que irá abalar o mundo inteiro. E como disse o Barba Branca no capítulo 576, quando alguém encontrar o tesouro One Piece, o mundo inteiro será virado de cabeça para baixo. Em outras palavras, o One Piece está diretamente ligado à palavra Dawn. E como a ilha do Luffy é literalmente nomeada com esse nome, existe uma enorme possibilidade de uma parte do One Piece estar lá. Isso explicaria o motivo de Shanks passar tanto tempo naquela ilha comum do East Blue, então provavelmente existe algo muito grande escondido naquele lugar. Quarta possibilidade, dentro de uma baleia. Segundo a teoria do youtuber Ohara, que se tornou a mais famosa do mundo, Laugh Tale foi engolida por um dos irmãos de Laboon, ou seja, o grande tesouro One Piece estaria esse tempo todo dentro de uma enorme baleia, o que pode parecer estranho à primeira vista, mas foi por um motivo muito específico que essa teoria ficou tão conhecida. Durante a jornada do Luffy, o Oda ele sempre fez questão de destacar as baleias, e o mais interessante é que elas sempre aparecem quando Laugh Tale e One Piece são mencionados. O ponto mais interessante começa após o encontro com Laboon. Laboon é uma baleia-ilha que engole os Chapéus de Palha logo que eles entram na Grand Line. Após isso, descobrimos que existe uma pequena ilha dentro dela onde Crocus cuida dos seus ferimentos. E não só uma pequena ilha, mas seu interior contém uma complexa rede de câmaras e túneis de metal instalados presumivelmente pelo Crocus. E como bem sabemos, Crocus fez parte do bando do Roger e descobriu toda a verdade do mundo em Laugh Tale. Então,
faria sentido que o Crocus, tendo esse conhecimento, tentasse, quem sabe, simular a ilha lendária dentro da baleia Laboon, talvez até motivado por uma certa nostalgia, né, pelos seus tempos de pirata, mas principalmente como uma espécie de olheiro daqueles que ingressam na Grand Line e podem ser bons candidatos a sucessores do Roger, assim como ele viu que o Luffy poderia ser essa pessoa. E se a gente parar para pensar, a ilha dentro dela é a verdadeira primeira ilha da Grand Line, e é daqui que vem a ideia de que a última ilha também está dentro de uma baleia. O Oda, ele adora pegar elementos e conceitos do pré-time skip e reintroduzir após o time skip de forma invertida ou espelhada. No decorrer da obra, descobrimos várias outras referências a baleias. Por exemplo, existem baleias nos portões de Alabasta, que está ligado ao século perdido e às armas ancestrais, e está acima de um poneglyph. Também existem baleias cravadas no sino dourado gigante na cidade perdida de Shandora. Também temos quando os Chapéus de Palha são guiados por um grupo de baleias quando saem da Ilha dos Tritões para entrarem no Novo Mundo, marcando o progresso em direção à última ilha. E no país de Zou, que guarda um dos Road Poneglyphs, temos como um dos elementos mais marcantes daquele lugar uma árvore com o formato de uma baleia. Não só isso, mas existem muitas evidências de que existe uma baleia gêmea de Laboon que engoliu uma ilha assim como ele. Primeiro, galera, é importante ressaltar que Laboon é apresentado em um lugar chamado de Cabos Gêmeos. Somado a isso, no capítulo 654, intitulado Um Grupo de Baleias, é apresentado na capa as gêmeas Mozo e Kiwi de Water 7, os irmãos Risky e Lola, irmã gêmea de Chiffon. O capítulo também apresenta um enorme redemoinho que transporta os Chapéus de Palha diretamente para um grande grupo de baleias ilha. Enfim, a ideia é que uma baleia gigante engoliu Left Tail de Jaya há 800 anos para proteger o que estava lá, e a gente vai desenvolver melhor essa parte no próximo tópico. E a teoria ainda complementa que tal baleia pode estar aprisionada por Imu-sama e o governo mundial entre os 3 portões da justiça no fundo do mar, de onde ela não poderia escapar. Só que para essa ideia fazer sentido, os Kozuki só poderiam ter criado os Road Poneglyphs, que indicam, né, a localização de Left Tail, após a baleia ter sido presa pelo governo, provavelmente, nesse caso, durante o século perdido, e dependeria também do governo não simplesmente mudar a baleia para outro lugar. Mas essa localização poderia ser um motivo, inclusive, pelo qual o Shanks e os seus homens parecem não ter comido nenhuma Akuma no Mi, quem sabe para poderem visitar o local um dia, tendo a habilidade de nadar. Ou caso a baleia ainda esteja solta por aí, ainda seria extremamente difícil de ser encontrada, assim como o elefante Zunisha e o país de Zou, que se isolou do mundo por todos esses séculos, e por estar submersa no mar, seria ainda mais difícil de ser acessada, já que a maioria dos figurões, né, dos grandes figurões do mundo, são usuários de Akuma no Mi e não podem nadar. E outro detalhe que sustenta essa hipótese é que durante a explicação do Inuarashi, durante o arco de Zou, o termo exato que ele diz é que Left Tail iria emergir para a superfície, como se ela estivesse submersa. Então faz sentido que a ilha esteja dentro de uma baleia que poderia literalmente emergir do fundo do mar até a superfície. Inclusive, assim como o Crocus poderia ser um primeiro olheiro do bando do Roger na primeira metade da Grand Line, Rayleigh poderia ser um segundo olheiro na segunda metade da Grand Line, trabalhando no arquipélago Sabaody como revestidor de navios. No passado, ele teria sido quem revestiu o navio Oro Jackson para chegar até Left Tail e passou a trabalhar com isso para que um dia alguém possa vir a encontrar Left Tail de novo. Quinta possibilidade, Enies Lobby. Após o lançamento do capítulo 1089, onde notamos o imenso buraco no mar em consequência do sumiço do reino de Lelouch pelo governo mundial, os olhos dos fãs de One Piece se voltaram mais uma vez para uma das melhores teorias já criadas sobre a localização do tesouro do Roger. E eu tô falando da teoria do japonês Yuderon sobre o One Piece estar no fundo de Enies Lobby. Para chegarmos na localização do One Piece, primeiro precisamos
saber sobre a Ilha do Reino Antigo. Lá no capítulo 253, durante o arco de Skypiea, descobrimos que 400 anos atrás a Ilha do Céu fazia parte de Gaia, com ambas formando uma caveira, e o motivo da separação foi um enorme Knock-Up Stream, que acabou jogando o olho esquerdo da caveira para as nuvens. No entanto, muitos fãs não notaram que também falta uma peça no olho direito da caveira. Isso mesmo, uma peça. E óbvio, a gente estaria falando do One Piece. A teoria é que 800 anos atrás, Gaia perdeu uma outra parte da sua ilha, e essa parte seria o Reino Antigo. E um fato que fortalece a teoria é o paralelo de Roger e Mont Blanc Noland. O Rei dos Piratas e o Grande Explorador são personagens interessantes se comparados, e tal paralelo entre ambos pode ser uma dica sobre as ligações de Skypiea e Laugh Tale. Mas apesar das semelhanças, o que mais interessa são as suas diferenças. Enquanto Noland foi visto como mentiroso, Roger inspirou toda uma nova era da pirataria. Roger sabia como chegar a Laugh Tale. Noland não sabia como voltar a Shandora. Noland chorou em sua execução enquanto Roger sorriu. E seguindo esses paralelos, não seria absurdo considerar que Noland acabou achando a parte do olho esquerdo, que seria Shandora, e o Roger a parte do olho direito, que seria Laugh Tale. A data que Noland descobriu a Ilha de Gaia foi 21 de maio do ano de 1122. Algo curioso, pois datas são raríssimas em One Piece. E em japonês, elas são escritas na ordem de ano, mês e dia. Com isso, invertendo as datas, temos os números 1122521. E utilizando as pronúncias dos números em japonês nessa sequência, temos Hitotsuni, Kokoni Iru, traduzindo, o está aqui. E curiosamente, no volume 31, temos escrito isoladamente Kokoni Iru, eu estou aqui. Mas por que o One Piece estaria em Enies Lobby? O que indica que o olho que falta na caveira e Laugh Tale se encontra no fundo de Enies Lobby é outro jogo de palavras. Enies Lobby é conhecido como a Ilha da Justiça, que em japonês significa Shiho no Shima, sendo mais uma palavra que possui diversos significados escondidos. A palavra Shiho pode ser traduzida como justiça, 4 direções, informação secreta e grande tesouro. Dessa forma, teríamos a ilha de 4 direções apontada pelos 4 Road Poneglyphs. Só que não para por aí. O Roger, na sua execução, diz Konoyono subeteu sokoni oitekita. Traduzindo, eu deixei tudo neste mundo. Soko, em japonês, significa lá. No entanto, também tem um segundo significado. Soko também significa fundo, ou seja, eu deixei tudo neste mundo no fundo. Sendo assim, o grande tesouro One Piece estaria, na verdade, no fundo do buraco de Enies Lobby. E como sexta possibilidade, temos Reverse Mountain. Segundo a teoria da Bru, da OPEX, One Piece estaria localizado no interior da Red Line. Primeiro, vamos lembrar que, de acordo com o Crocus, Laugh Tale é o último ponto da Grand Line, a ilha depois do fim, onde fim é representado por Roadstar, a última ilha apontada pelos logs. Em suma, Laugh Tale está em algum lugar depois de Roadstar, sendo o verdadeiro fim. E tendo definido que a última ilha está em um ponto após Roadstar, que está próxima à Red Line, Laugh Tale estaria ainda mais próxima do grande continente vermelho. No entanto, antes de falar sobre sua real localização, é importante ressaltar que Gold Roger só chegou à conclusão da existência de outra ilha através do seu log pose em Roadstar, que pela primeira vez em sua jornada apresentou um comportamento incomum, onde as agulhas permaneciam girando como se houvesse uma ilha além da suposta final. Mas onde estaria essa ilha final se Roadstar é a última ilha do mapa? É aí que entra a parte principal da teoria. One Piece estaria localizado dentro da Red Line, sendo mais específico na Reverse Mountain, que seria Oka, abrigando assim a Ilha Lendária. E de fato é um local quase inacessível, com
com a alcunha de Ilha Após o Fim, sendo interpretada em seu sentido literal. Esse fato explicaria o motivo dos pulses captarem as ondas magnéticas de uma próxima ilha, ou seja, Laugh Tale estaria perto o suficiente e na rota exata para emitir tais ondas. O comportamento estranho dos log pulses seria devido a uma interferência da Red Line na captação do campo magnético. No entanto, o ponto mais interessante dessa teoria é que, ao observarmos bem os caminhos da Reverse Mountain nos mapas, ponto de entrada no mar de inúmeros piratas sonhadores que dedicam suas vidas a encontrar o lendário tesouro One Piece, formam um enorme X. E agora eu pergunto para vocês, o que captura mais a essência do mundo da pirataria, se não um mapa com a localização de um tesouro marcado por um notório X? Não apenas isso, mas o fato da ilha final estar justamente no começo da trajetória tornaria toda a jornada ainda mais bela e poética, com o bando do Chapéu de Palha conseguindo completar uma volta ao mundo. Agora, depois desse compilado absurdo, eu pergunto mais uma vez: qual a teoria favorita de vocês? Deixa aí nos comentários. E se você quiser saber agora o que aconteceria se o Luffy na sua forma do Gear 5 estivesse na Guerra de Marineford, você pode conferir o vídeo que vai aparecer desse lado da tela, beleza? Esse outro vídeo também tá, ó, show de bola. Até a próxima, tchau!